dizendo aqui é um saber empírico. Como não há pesquisa, não há o dado, isso é um saber empírico. Mas é um saber empírico porque eu tenho 47 anos de idade e nasci num lar cristão. E me lembro perfeitamente de pessoas que diziam sobre alguém: pelo amor de Deus, não fala para não escandalizar. Empírico, não tem dados. Para Jesus salvar, para de orar por ele hoje. 43% das mulheres cristãs sofrem nos seus lares. Pelo menos é isso que a pastora Helena Raquel afirma. A Helena Raquel criticou a postura da igreja. Ela utilizou o texto de Juízes 19 para embasar aquilo que ela estava falando. Existe um problema aqui. Não se trata de não denunciar aquilo que é pecado, mas sim interpretar a Bíblia à luz das ideologias modernas. No vídeo de hoje vamos analisar por que essa estatística apresentada por ela tem problemas, estratégias emocionais que ela utiliza no discurso dela e por que a verdadeira visão bíblica não destrói a masculinidade. O bloco 1 é impacto dos 43%. É muito interessante quando pessoas utilizam estatísticas quando afirmam uma coisa, porque as estatísticas elas dão, ou porcentagens utilizadas, elas vão dar sempre um peso ao seu discurso. Eles vão dar passam uma impressão de que aquilo por si só é verdade. Por quê? Porque você apresentou estatística, porcentagem. A porcentagem de 43%, dizem muitos mestres da oratória, inclusive, ensinam a utilizar esse estratagema, e os 43% é estratégia que eles mesmos recomendam. Um disclaimer rápido. Por exemplo, você não utiliza 40% ou 45% porque são números que tem 0 e tem 5, que dá uma ideia de meio no final. Quando você usa o número 43, que é um número quebrado, por assim dizer, a credibilidade ela fica autoafirmada naquele momento, validando ainda mais. Ela causa um choque emocional imediato. Há uma porcentagem, número quebrado, há uma pesquisa real. O cérebro automaticamente ele pensa: isso é quase a metade. A igreja então está cheia de pessoas que fazem essas coisas ruins. A masculinidade cristã é perigosa. Os homens têm que ser mais delicados. O pastor Richard Phillips, seu livro Homens de Verdade, ele fala sobre o lado feminino que o homem possui, quando ele afirma que o lado feminino dele se chama Sharon. Mas veja bem, pessoal, Sharon é a esposa do pastor Richard. Ela joga esses números por além, ela não fala sua metodologia, não fala sobre a pesquisa utilizada, não define o contexto da violência, não define o que ela está chamando ali de violência dentro dessa estatística tão grande e em que contexto isso se aplica. E a própria pastora Helena Raquel afirma que o que ela disse se baseia simplesmente em experiências dela, de pastorais, percepções pessoais dela, principalmente discursos que já estão inseridos no nosso meio contemporâneo. Existe uma diferença enorme entre experiência subjetiva e uma pesquisa sociologicamente feita ali, rigorosa. A experiência pessoal ela não pode ser definida como um pressuposto universal, que revela verdade universal. Quando alguém questiona qual é a metodologia utilizada, a forma também que foi utilizada, qual foi o método utilizado para interpretar os dados, a narrativa ou como esta narrativa ela é construída, foi por meio de pesquisa, referenciais teóricos bibliográficos, dessa forma uma narrativa que é construída por ela, para trazer essa credibilidade. E você percebe esses aspectos que eu estou falando aqui, fica tudo bem articulado, como as feministas fazem. Por quê? Porque se você questiona, qual o problema está nisso, de você questionar? Você está questionando porque você não se importa com as mulheres. É o que eles vão dizer. E a Helena Raquel, ela faz a mesma coisa. Quando ela vem com o mesmo discurso. Esse estratagema que ela utiliza
faz com que saia do aspecto racional, faz o apelo ao emocional. Ela utiliza aquela estratégia das ideologias que é dividir em polos. Queria deixar claro que quando eu falo de ideologias, aplica-se à direita também. Aqui estamos do lado da verdade da Bíblia, não é do lado da direita. A direita também polariza da mesma forma. Mas essa é a estratégia das ideologias, polarizar, e ela vem com um discurso idêntico, carregado dessa polarização. Se você contestar esses dados que ela apresenta, você é mais um que não se importa com as mulheres. Como se existisse somente o defender o que ela está dizendo e estar do lado dos agressores. Porém, a Bíblia ensina justamente que o cristão defende as mulheres, defende as vítimas. Isso é totalmente bíblico. Condena a violência, clama para que haja justiça, a justiça seja feita. Tem que justamente denunciar as igrejas, esses que se dizem pastores, que estão praticando isso. Mas isso não significa que nós não iremos questionar estatísticas que são apresentadas mal definidas e essa linguagem que a Helena Raquel traz no vídeo dela, que ela é uma linguagem totalmente carregada. É a mesma linguagem desses grupos, dessas ideologias progressistas. E acaba levando a interpretações ambíguas. Bloco 3, a gente vai tratar dos estudos da Nancy Pearson. Nancy Pearson tem um livro chamado Guerra Tóxica contra a Masculinidade. E neste livro da Nancy, ela apresenta estudos. E são estudos feitos não por cristãos, mas justamente, salvo engano, justamente por essas pessoas das ideologias, por feministas, por progressistas e etc. Que justamente o intuito dos estudos era justamente criticar ou apontar a mesma coisa que a Helena apontou, trazendo que foi a experiência dela, mas são estudos mesmo, com metodologia e tudo mais. Os estudos mostraram o contrário, que os homens cristãos tendem a ser mais presentes, mais fiéis, mais envolvidos com seus filhos e menos violentos. E aqui, quando os estudos estão apresentando, então, cristãos não nominais, mas cristãos que justamente praticam aquilo que é preconizado pelo cristianismo, é preconizado por Jesus. Os estudos podem justamente apontar que quando o homem cristão, ele de fato segue aquilo que a Bíblia fala, a tendência é o contrário, que aquele lar seja um lar confortável e de proteção para toda a família, seja para a esposa, seja para os filhos. O homem cristão, ele tem que ser moldado à luz da palavra, à luz da escritura. O homem cristão, ele tem domínio próprio, responsabilidade, amor sacrificial, fidelidade e liderança santa. Existe um livro do doutor Richard Phillips, Homens de Verdade. Eu estou estudando esse livro na igreja, inclusive, e nesse livro tem muito conteúdo que mostra isso, né? Mostra a função do homem, mostra a responsabilidade, pautado sempre na palavra. Pretendo fazer uma série de vídeos sobre esse livro. É até interessante mesmo que eu faça, tendo em vista como que um discurso vindo de uma cristã, que eu acredito que sim, a Helena, ela é uma cristã, ela pode ter até pontos teológicos, com certeza tem pontos teológicos que eu não concordo, mas ela é uma cristã. Porém, é perigoso, porque o liberalismo teológico, ele moldou, através da modernidade, boa parte da doutrina cristã e do próprio raciocínio cristão, a cosmovisão cristã. A gente precisa recuperar isso. O bloco 4 é a distorção sobre Juízes 19. A pregação de Helena, ela cita um texto
muito difícil das Escrituras, que é Juízes 19, que é a história do levita e a concubina, classificado como uma das histórias mais horrendas que ocorre ali nas Escrituras. É um dos textos mais sombrios da Escritura, mas o erro de interpretação, ele repousa justamente quando você pega uma narrativa descritiva da Escritura e relaciona ela com a aprovação divina. A Bíblia, ela sempre descreve o pecado existente. Ela descreve o adultério de Davi, assassinato cometido por Moisés a um egípcio. Ela descreve quando ocorre os estupros como este horrível que ocorreu à concubina e outros também que são descritos na Bíblia. Ela descreve a idolatria de Salomão. Ela descreve corrupção, mas ela não está aprovando esses comportamentos, está somente descrevendo fatos. Não existia rei em Israel. Todos faziam o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso reiteradamente é repetido em Juízes. O livro de Juízes, o livro inteiro mostra decadência espiritual, colapso moral e abandono da lei de Deus. As teologias, elas utilizam esses problemas morais, erros, para fazer críticas à Bíblia. E é exatamente a mesma coisa que Helena Raquel está fazendo, não é mesmo? Helena Raquel afirmou na sua pregação que o povo de Israel não se importou com essa coisa horrível que aconteceu com a concubina do levita, o que não é verdade. Ao fazer isso, ela ignora completamente o texto, a narrativa bíblica. A Helena Raquel deve não ter lido direito ou se esqueceu, porque eu acredito que ela não está agindo de má fé. Porque o texto fala que quando o levita espalhou as partes do corpo da concubina, as tribos todas entraram em choque com aquilo e começou uma guerra em Israel. E a tribo de Benjamim foi praticamente exterminada por conta da revolta que todo Israel ficou em relação a isso. O texto ele não trata de uma negligência, indiferença do povo a essa situação, muito pelo contrário. Ele trata de um sentimento que aquele povo teve de vingança frente a essa questão horrenda que aconteceu pela tribo de Benjamim. Toda essa complexidade que eu precisei de tempo para contextualizar, para explicar, as ideologias distorcem, simplificam. E é exatamente o que a Helena Raquel fez. É uma exegegue, desculpa. Tem algumas pessoas que chamam isso de exegegue e não de exegese. A exegese correta de Juízes 19 não gira em torno de uma masculinidade tóxica. Não gira em torno de homens oprimindo mulheres. É uma crítica a uma sociedade do tempo dos juízes que viviam como se Deus não existisse. Isso me lembra quando Nietzsche fala que se Deus não existe, tudo é permitido. Portanto, o texto ele faz uma crítica ao horror que é uma sociedade sem Deus. Bloco 5 é a guerra moderna contra a masculinidade. Existe uma guerra cultural contra a masculinidade e que ela, infelizmente, está sendo ajudada, está sendo utilizada até mesmo da igreja para ajudar nesta guerra. Própria uma pessoa que se levanta como pastora e outros que se dizem também pastores, eles ajudam a destruir a masculinidade bíblica. Nesse contexto moderno, a masculinidade ela é tratada como uma ameaça, uma opressão, violência estrutural e principalmente perigo social. E parte da igreja, como Helena Raquel e quem apoia esse discurso, comete erros ao reproduzir o mesmo discurso e com as mesmas palavras que eles utilizam. Jesus, ele redime a criação. E a masculinidade
E toda a humanidade, ela é corrompida pelo pecado. E o caráter cristão e tudo que vem da conversão é um trabalho de Cristo para que tudo seja redimido, inclusive a masculinidade. A masculinidade bíblica, ela tem características totalmente inerentes a ela, que tem não somente autoridade ali presente, mas deveres, responsabilidades, trazendo a ordem estabelecida pelo Senhor, inclusive o seu sacrifício, como exemplo, ao colocar também o homem para praticar esse mesmo amor sacrificial. O exemplo, Helena Raquel traz um exemplo que não deve ser seguido. Muito pelo contrário, o texto de Juízes 19 deve ser recebido por nós totalmente o contrário do que Helena Raquel fala. Devemos olhar para esse texto, ver um povo que não possuía Deus, fazia tudo aos seus próprios olhos e não seguir esse exemplo, mas sim procurar em Cristo a redenção a todos esses problemas que acontecem numa sociedade sem Deus. A solução, portanto, não é colocar homens contra as mulheres, colocar membros contra líderes, não é destruir a masculinidade, mas sim buscar em Deus a solução para os nossos problemas. Temos que buscar a Deus em santidade. O homem precisa buscar em Deus sabedoria para liderar, ter domínio próprio e assumir deveres e responsabilidades. E a igreja não pode interpretar textos à luz das ideologias deste século. Se você gostou do nosso conteúdo, gostaria que você se inscrevesse, curtisse, mas principalmente compartilhasse para quem estiver precisando. O convite final que eu gostaria de fazer é para você assistir esse vídeo.